temos o movimento da defesa, mas vamos entender aqui o movimento político. Como é que fica toda essa exposição, já que essa época, a gente já falou, é uma figura muito importante, inclusive respeitada entre os senadores e senadoras, né, até de oposição. Como é que eles estão tentando blindar Jacques? E aí, relembrando aqui, Clarissa, quando você foi lá fazer a cobertura da convenção de Lula, você já tinha contado para a gente que Jacques não estava, ou seja, tem havido vamos baixar a poeira e ficar não tão exposto por enquanto, é isso? Bem-vinda. Bom dia, Elisa. Bom dia, Theo. Bom dia para todo mundo que está aqui acompanhando o Live CNN hoje. Elisa, junto com esse movimento aí, que é muito mais técnico, né, da parte da defesa de Jacques Wagner, existe sim um movimento político, como você disse, com o objetivo de reduzir a exposição do senador, por uma série de motivos. Primeiro, por uma questão individual do parlamentar, que quer trabalhar com muito cuidado as explicações que ele vai dar nesse caso, porque entende a gravidade da situação e, pelo menos nas conversas reservadas, Jacques Wagner tem reiterado sucessivamente que não tem motivo para se preocupar, que de fato mantinha uma relação de amizade, um relacionamento próximo com Guga Lima, Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, mas ele nega que tenha havido algum tipo de irregularidade. Então, primeiro tem essa cautela, evitar a exposição, evitar dar munição para o campo adversário ao presidente Lula, que pode, tem se empenhado aí em utilizar isso do ponto de vista político também, dada a relevância dessa crise, obviamente. E aí é justamente sobre a figura do presidente Lula que pesa o segundo ponto dessa estratégia de reduzir a exposição, que é o fato de que essa é uma questão que impacta diretamente na campanha, em um momento muito crucial para o presidente Lula. Para além da óbvia preocupação em não tumultuar o noticiário no meio da largada da corrida presidencial, tem também a ideia de que Lula já está com problemas suficientes, tendo que lidar imediatamente com o caso do seu ex-chefe de gabinete, o Marcola. Ou seja, são dois episódios fortíssimos, um relacionado ao caso INSS, ao caso Lulinha, e o outro, então, relacionado ao caso Master. Então, tem, do ponto de vista político, esses dois movimentos, segundo aliados do senador me dizem. Do ponto de vista prático, como que essa estratégia pode vir a ser executada? Além desse movimento de defesa que o Theo Cury traz para a gente, tem também uma discussão interna sobre, quem sabe, até a possibilidade de Jacques Wagner, no momento em que for prestar depoimento, optar por algum formato diferenciado, pelo menos solicitar à Justiça que ele preste essa oitiva, preste esses esclarecimentos de uma maneira mais recolhida, mais discreta. Existem várias possibilidades para isso acontecer, caso haja uma concordância, é claro, dos órgãos de investigação de que isso seja feito de maneira mais reservada. Tem, por exemplo, histórico em que políticos prestaram depoimento a portas fechadas num lugar mais neutro, tem a possibilidade de, olha, vamos fazer uma coisa bem discreta, não pode entrar ninguém, não tem entra e sai, não dá para ver quem é, quem não é, sala fechada, sem muita gente. E tem até a possibilidade de um depoimento ser feito por via remota, seja por videoconferência, seja por escrito. Nada disso estaria descartado. Mas, é claro, pode ser um pedido da defesa do senador, o que não quer dizer que os órgãos de investigação vão aceitar. Como é que vai ocorrer daqui para frente, né, Clarissa? Como vem a ser toda essa caminhada? Bom, Clarissa contando para a gente sobre esse cenário de Jacques Wagner. Theo Cury explicou para a gente como é que ficam essas questões de depoimentos que eram para ocorrer hoje e, de repente, como a gente viu, não vão ocorrer. Mas e o caso do ex-chefe de gabinete de Lula? Mas e o caso do vice-candidato na chapa com Flávio Bolsonaro? É sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos falar sobre eleições. Porque agora a gente tem todo um negócio para contar para vocês. É claro que a questão de Jacques Wagner, ela também interfere numa pegada eleitoral, né? Mas ela tem ali alguns contornos diferentes e que a gente te contou sobre o Banco Master, que é um caso que é um grande escândalo, o maior escândalo financeiro da história do país. Mas agora focando nas questões eleitorais e começando aqui com a Clarissa para a gente falar sobre o ex-chefe de gabinete.
O presidente da República precisou redesenhar a campanha eleitoral depois dessa crise envolvendo Marco Aurélio Santana Ribeiro, que é conhecido como Marcola. Como assim exatamente redesenhar o quê, Clarissa? E se essa é uma oportunidade para outros aliados de Lula ganharem algum protagonismo na campanha de realmente, vocês estão vendo que o problema é tão grande que eles estão até redesenhando, né? Porque isso vai servir, claro, de munição para a oposição também. Elisa, a gente tem trazido aqui sucessivamente a informação do quanto o Marcola era uma peça importante para o relacionamento de todas as forças políticas com o presidente Lula. Ninguém chegava no presidente sem passar pelo Marcola. Marcola é o cara que atendia o celular, que é utilizado pelo presidente Lula, pelo menos o que a gente sempre ouve é que ele não tem um telefone próprio, e é o Marcola quem atendia qualquer telefonema, qualquer ligação, por mais importante que seja. É, resumidamente, a pessoa que abre a porta do gabinete do presidente da República. A gente sabe que Marcola foi transferido para a campanha presidencial, tem duas versões diferentes circulando nos bastidores, uma de que ele teria ido para lá justamente para tentar afastar a crise que se anunciava do Palácio do Planalto e outra que teria sido uma coincidência, na verdade teria sido feito antes de Lula saber dos pagamentos da lobista Roberta Luxinger ao ex-chefe de gabinete. Mas, independentemente disso tudo, o fato é que Marcola vinha assumindo uma posição importante na campanha do presidente Lula, que era transferir para a estrutura eleitoral esse diálogo com várias forças políticas e mesmo econômicas também, agentes de mercado, pessoas influentes que têm diálogo com a campanha. E aí o que acontece? A campanha do presidente Lula perde essa figura do Marcola com o afastamento e é preciso substituir, reorganizar a estrutura interna. Essa apuração que eu trago, ela foi feita em conjunto com o meu colega Pedro Venceslau, que também está acompanhando esse assunto muito de perto. E o que a gente identificou? Já existe uma decisão sobre quem vai ser empoderado com essa mudança. E o nome escolhido, curiosamente, é uma figura que já foi nome da absoluta confiança do presidente Lula, já teve inclusive o mesmo papel do Marcola como chefe de gabinete lá atrás, já foi ministro na época de Dilma Rousseff, mas no atual mandato tinha perdido muito protagonismo, que é Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho é uma pessoa que historicamente tem uma relação muito próxima com o presidente e ele já estava atuando na campanha, inclusive junto com o Marcola. A ideia é transferir para ele esse tipo de trabalho, de interlocução, de abrir a porta mesmo do gabinete, que antes ficava na mão de Marcola, do Marco Aurélio. Então, a ideia é que essas funções, junto com todas as definições de agenda, que Marcola vinha ajudando também, fique nas mãos de Gilberto Carvalho. Não só Gilberto Carvalho deve ganhar um pouco mais de projeção, pelo que a gente conseguiu ouvir dentro da campanha, eu e o Pedro, existe uma possibilidade de outro nome também ganhar ali um pouco mais de relevância, que é o Laércio Portela, secretário de imprensa da presidência, que foi ministro interino da SECOM na época em que Paulo Pimenta foi lá para o Sul. E o Laércio é também uma peça-chave, porque é importante entender o histórico dele no governo. Ele remonta aos tempos do Franklin Martins. Quando eu era repórter e viajava o Brasil inteiro acompanhando a agenda do presidente Lula, o cara que estava na porta para receber todo mundo, para falar com as pessoas, fazendo a precursão das viagens, era justamente o Laércio. Então é também uma pessoa da ampla confiança do presidente. São dois quadros aí que tendem a ganhar mais projeção, além de, claro, outros nomes internos, até o advogado Marco Aurélio Carvalho também deve ter ali alguma projeção na ponte com a campanha de Fernando Haddad e assim por diante.